Mangueira, na verdade, acho que ela vem mostrando essa grande família, e eu acho que é bacana, né? E assim, o que a gente sempre procura falar para todo mundo, não é porque você tem um parente ali dentro que você deve se apoiar nessas pessoas. Não, cada um tem que fazer a sua história. É o que eu sempre procuro passar para todo mundo, cada um faz a sua história aqui dentro, né? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates do Brasil. E antes de mais nada, como de costume, não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio, ok? Hoje a gente vai falar um pouco de algumas pessoas que participam da nossa fábrica ali, da produção também. A gente teve recentemente o pessoal aqui da engenharia, da qualidade, falando um pouco do processo, mas hoje a história é um pouquinho diferente. A gente quer contar um pouco da história das pessoas da nossa fábrica também. Então, para isso, vieram lá direto de Jacareí o Assir e o Leonardo. Muito obrigada por terem vindo também, tá bom? Te agradeço o convite. Espero que todo mundo goste da história. Acho que vai ser uma história bacana. Vai ser. Então, para começar explicando, Assir é pai do Leonardo e os dois trabalham na Gates e é por isso que a gente está aqui hoje. A Gates tem bastante famílias ali dentro, né? Isso. A Gates que está há anos ali em Jacareí, que cresceu junto com a cidade, né? Então a gente tem histórias muito legais e a gente trouxe vocês primeiro para contar um pouco dessa história, para representar ali essas histórias de família. Então, vamos conversar agora com a Assir, começar com você. Conta pra gente quando você entrou na Gates e como foi a sua história aí dentro da Gates. Então, eu entrei na Gates em 6 de setembro de 96, Lembra temporário. Até o dia. Isso, temporário. Mas para contar a minha história na Gates, na verdade, tem que contar um pouquinho antes. Porque, na verdade, a minha história na Gates começa com meu pai. Jura? Então, por isso que é uma história interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, é uma história de pai e filho. Mas não é uma história de pai e filho, é uma história de vô, pai e filho. O Leonardo é a terceira geração nossa na Gates. Então, assim, tem um representante na Gates, da família, desde 1978, maio de 78. Eu tive o prazer de trabalhar com meu pai. E hoje tem o Leonardo trabalhando com você. E você começou como temporário. Temporário. Começou em qual das fábricas? Eu sempre trabalhei na fábrica 4. Sempre foi na área 4. de Mangueira. Eu comecei na antiga linha rígida, né? Hoje a linha rígida não é mais ativa na fábrica 4. E agora eu trabalho na linha de HFM. Comecei como auxiliar de produção, passei a operador de produção. E há um tempo atrás fui promovido a líder de produção. Líder de produção. O que um líder de produção faz para o pessoal entender? E o pessoal entender também, a gente fala F3 e F4, né? Para o pessoal entender, F3 é a fábrica de correias e F4 é a fábrica de mangueiras, que está aí um do lado da outra. Mas dentro aqui a gente sempre fala 3 e 4. O que faz um líder de produção para o pessoal que não está familiarizado do dia a dia de uma fábrica? Um líder de produção é praticamente um guardião de padrões, né? Nós temos que garantir que todos os padrões de qualidade, segurança sejam mantidos. Então, nós damos o primeiro passo para os nossos colaboradores que estão chegando. A gente verifica parâmetro de processo, verifica equipamentos. Então, a gente faz as primeiras orientações. Essa é praticamente a função principal de um líder de produção. Garantir que os padrões de segurança, qualidade sejam mantidos. Que todo mundo esteja realmente seguindo todos os parâmetros necessários para a fabricação de uma mangueira. No seu caso é a mangueira. E o No Leonardo, agora vamos falar com você. É a correia que você trabalha na F3. Então, F3. E você, quando você ingressou na Gates, como que foi essa história aí? Eu entrei na Gates em 2012 como estagiário. Eu fui estagiário não, menor aprendiz. Na época, acho que um dos últimos anos de menor aprendiz Senai. Aí fiquei 2 anos na área de manutenção, em F3. Fiquei lá em PT. Depois, como eu saí com 17 anos, eu saí de menor. E aí eu não pude continuar a dar sequência. Aí eu fiquei 1 ano, quase 2 anos fora da Gates, voltei para a área de logística, eu não lembro exatamente o ano, mas depois eu voltei para a produção em 2017. E aí eu trabalhei na fábrica 4, 2017 até 2020. Aí em 2020 eu tive uma oportunidade de virar líder de produção. 2020 teve uma oportunidade de virar líder de produção em PT. Aí eu comecei na linha de tensionadores, tive uma breve passagem na VBCM e hoje eu sou líder de produção na linha de Micro-V, que é um dos carros fortes de Micro-V, PT. que a gente já falou bastante aqui. Então, toda essa parte de processo, de qualidade, de supervisionar tudo ali,
você está lá. Tá lá. É bom as pessoas conhecerem o rosto, porque a gente fala dentro desse produto, a gente fala também muito de mangueiras, principalmente das hidráulicas aqui. Então, bom, pessoal, conhecer quem está por trás de fato da produção aí dos nossos produtos. Então, você falou que seu pai começou, né? Você entrou. Você chegou a trabalhar com seu pai? Cheguei. Meu pai entrou em 78, saiu em 2004. E eu entrei na fábrica em 96, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar um período com ele ainda. E, na verdade, eu fui o substituto dele quando ele saiu da fábrica. Jura? Eu fazia uma atividade muito parecida com a que ele fazia, né? Só que eu trabalhava... Nós nunca trabalhamos em horário iguais. Tá. Era Turnos diferentes. turno diferente. Só que eu fazia praticamente a mesma atividade. Ele trabalhava em área de acabamento e eu estava aprendendo. Quando eu virei operador, eu comecei a aprender em área de acabamento. E quando ele saiu, praticamente eu fui o substituto dele na linha de acabamento da antiga rígida, a mangueira rígida que tinha lá. Até eu virar líder. E como que foi ver o Leonardo seguindo os mesmos passos? Então, o Leonardo, ele praticamente me acompanhava, né? Naquela época que eu era operador, tudo. A gente tinha sempre um futebol no Grêmio, lá do ADC, né? E ele sempre frequentou a ADC comigo, né? Então, quando teve a oportunidade de inscrever ele no processo seletivo para menor aprendiz, César, na época da Gates, eu conversei com ele, escrevi ele passou. Fiquei muito contente, acho que é muito gratificante, né? Quando ele teve a oportunidade de voltar para trabalhar na fábrica, acho que foi muito interessante. E a gente sempre teve esse cuidado, né? Eu sempre falo para ele que ele tem que se sentir à vontade. Para mim é muito gratificante, mas ele tem que se sentir à vontade. Não foi forçado. Não. Nem um pouco. Você tem uma memória, assim, de você pequeno, vendo seu pai falando da Gates, seu avô falando da Gates? Então, igual ele acabou de comentar, eu sempre acompanhei ele na Gates, sempre. Então, quando no passado tinha aquelas portas abertas, então visitei... A gente retomou esse ano, né? Sim, bacana. Então, eu acompanhava, via como era a Gates e me chamava muita atenção. E, assim, sempre quis trabalhar na Gates, entendeu? Sempre quis seguir os passos dele, verificar como era a Gates. Então, assim, o primeiro que chamava minha atenção eram os eventos que tinha da DC, então sempre acompanhava ele, e aquilo me chamava muita atenção, achava uma empresa muito diferenciada. E aí, quando eu tive a oportunidade de entrar na Gates, conviver, vivenciar a Gates, aquilo me chamou muita atenção. Então, foi muito bacana para mim, depois trabalhar junto com ele, mesmo que assim, lá dentro da Gates tem pessoas que falam assim, pô, você não conversa com seu pai? Aí eu falo assim, não, ele é meu pai lá fora. Aqui dentro ele é o Acir, porque quando eu comecei como auxiliar, assim, para operador, e ele já era líder. Então, assim, o meu respeito com ele dentro da empresa era como líder, não como pai e filho, não tinha isso na minha cabeça. Lá ele era o Acir líder, ele era meu pai fora da Gates. Então, eu sempre tive esse respeito e essa diferença. Porque eu não posso misturar uma coisa com outra, porque eu posso estar manchando a carreira dele, o trabalho dele. Então, eu não queria que as pessoas misturassem isso. Então, assim, foi bem bacana eu trabalhar com ele. O tempo que eu trabalhei na Fábrica 4, depois a gente trilhou caminhos diferentes. Ele manteve na Fábrica 4, eu fui para a Fábrica 3, bem bacana. E tem algo no seu pai que você se inspira, que te ajudou até a trilhar essa carreira dentro da Gates? Alguma coisa da conduta dele no trabalho, até dentro de casa? Sim, assim, quando eu virei líder, eu acho que a primeira fase que ele falou para mim me marcou muito, eu até transmito isso para algumas pessoas, e que ele falou para mim assim, Leonardo, a verdade é verdade, o certo é o certo, não importa quem faça. Cara, todo mundo pode estar fazendo errado, mas o certo é o certo. Então, assim, trilhe o caminho da verdade, o caminho da certeza, porque, assim, é o caminho que vai te dar longevidade aqui dentro, lá fora. Então, eu levei isso para minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E, às vezes, eu tanto transmiti isso, tanto para meus funcionários, meus colaboradores. Eu falo para ele, cara, certo é certo. Não é porque fulano está fazendo errado que você vai fazer também. Não, o certo é esse, então o certo é isso. Vamos fazer isso. Então, isso me marcou muito. Então, eu levo isso para minha vida profissional e pessoal. Você falou aí que vocês sempre tiveram essa relação de muito respeito dentro da empresa, né? Sim. Separando. Mas chegava em casa, dava algum conflito ou não? Nunca teve nenhum desafio, sempre foi tranquilo? Não, pelo contrário, foi super tranquilo. A relação que eu tenho com o Leonardo hoje como funcionário é extremamente profissional. Muita gente às vezes fala assim, será que não tem uma mistura? Não chega em casa e briga? Não, mesmo porque ele sempre entendeu bem a minha... Quando eu era líder, como eu era líder e era operador, ele sabia a minha função lá dentro. Ele sabe que eu sou líder, eu tenho que guardar manter alguns padrões, manter alguns respeitos. Então ele sempre respeitou bastante isso, né? E hoje acho que ele sabe bem do que eu passava para ele. Sim. Né? Hoje, como ele tem praticamente a mesma função que eu,
ele sabe como é que é difícil você manter os padrões, você manter o respeito, né? Conversar com as pessoas. Acho que o trabalho de um líder, eu acho que é mais difícil você trabalhar com pessoas. Sim. Você trabalhar com pessoas é muito, muito difícil. Mas aí a gente faz um bom trabalho. E eu acredito que ao longo dos anos a gente vem fazendo um bom trabalho. A gente sempre procura passar isso para as pessoas que estão entrando lá dentro da Gates. Sabe? Sim. Aqui é uma grande família. A gente vive mais com essas pessoas que estão aqui que às vezes com a esposa da gente, namorada. Então, você tem que manter um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho gostoso. Porque nós ficamos mais aqui. Então, se você tem um respeito por um colega, cara, mesma coisa. Vai ter um ambiente bom. Nesses anos todos da Gates, você viu mudança nesse ambiente? Demais. Você né? passou por muita coisa ali dentro, né? Passei por muita coisa. Tanto em matéria de segurança, prédio, 5S, melhorias. Porque é uma fábrica de borracha. Sim. Né? A gente fala assim, uma fábrica de borracha. Se você vê os padrões de 5S de uma fábrica de borracha hoje, que nem a Gates, eu particularmente acredito que ela está bem acima mesmo. A gente olha a área do Bamburo, que a gente conhece bastante, onde fabrica a nossa borracha, a nossa matéria-prima, que é fornecida tanto para PT como para FP. Nossa, é uma área completamente limpa, bem organizada. Pode ser melhorado? Tudo pode ser melhorado. Mas, assim, acho que pelos padrões, a gente vê uma evolução muito grande. Da época que eu entrei, talvez da época que meu pai entrou, é uma evolução muito grande. É inevitável, né? O meu pai contava algumas histórias, quando ele entrou lá, a parte de nego de fumo, que o pessoal fala que é o pó preto, antigamente era carregada em saco, né? Hoje não, hoje é uma área bem moderna, bem limpa, bem organizada, bem gostoso de trabalhar realmente. E a gente fala muito aqui no podcast disso, né? Porque um dos segredos da Gates, acho que o diferencial é justamente essa parte do Bamburi também, né? Que é a ciência dos materiais, tudo que a gente produz ali dentro. Então, é bom ter essa visão também de quem tá lá há muitos anos, que realmente evoluiu, porque é um investimento grande que a Gates tem, né? É um grande investimento, é uma melhoria muito... Nossa, é que a gente não tem como mostrar a imagem que a gente tem na cabeça de quando eu entrei lá para vocês agora que tá chegando na fábrica. Mas é muito diferente. Em matéria de melhorias do que foram feitas, limpeza, é muito diferente. E o Leonardo também pegou já mudanças aí importantes bastante. dentro da Gates. Quando eu saí de FP, que é da fábrica 4, em 2020, eu não costumo descer para ficar visitando, porque assim, eu tenho as minhas funções em PT. Sim. Então, quando eu tive uma oportunidade de descer lá, cara, em poucos anos já teve uma mudança enorme. Sim. Enorme. Maquinário novo, organização, prateleira, sala, mudou muita coisa. E assim, a gente tá falando de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sim. Muito pouco tempo para ter essa mudança. Então, assim, imagina ele, que pegou de 1996. É muita coisa. Muita mudança. Muita mudança. É uma evolução constante. E você pegou também a mudança da Microver, né? Sim. E você participou desse processo. Quando eu fui para a Microver, tinha feito 6 meses que entrou a HI. Sim. Então foi aquele tumulto, aquele não dá certo, não tá indo. Então foi bem, no começo foi bem assustador, né? Porque tudo, produto novo, a gente começava a ver como era feito, teve que mudar todos os componentes, que antes o bag não era teflonado, o bag passou a ser teflonado, a construção do pad foi nós que começamos a fazer. Então, assim, foi bem bacana. Hoje a gente olha a Microver, vê a organização da linha, vê o estoque, o Kanban que a gente tem de pad, os bags que a gente tem. Então, é bem bacana. Bem bacana. Tudo isso que vocês estão falando, os nossos clientes veem também, né? Exatamente. Isso reflete. Falando em cliente, vocês, inclusive, veem nossos clientes ali na fábrica de vez em quando, né? Sim. De vez em quando a gente participa das visitas, faz o tour com eles. E é gratificante. Às vezes a gente vê no semblante deles, quando a gente mostra um processo de uma trança de mangueira, de uma cobertura. Às vezes na hora de um teste de mangueira, que ele tem a oportunidade de ver. É bem bacana ver o semblante dele de... Pô, é legal, como é que vocês conseguem tirar isso? Nossa... Mostra a especificação do nosso produto, a gente às vezes mostrando para ele quantas vezes mais nós testamos para garantir que o produto realmente vai chegar com uma ótima qualidade para eles, é bacana. E eu posso falar aqui em nome dos clientes que eles ficam super felizes com o atendimento de vocês, porque a gente tem um retorno, né? Eles sempre agradecem o empenho de vocês em parar ali o que vocês estão fazendo, explicar e, né? E reforçar mais uma vez para o nosso público que a gente
leva os clientes ali para dentro da fábrica para mostrar a nossa produção, para mostrar um pouco do trabalho de vocês, o que está por trás dessa qualidade toda, né? Não é só o material, não é só o processo, são as pessoas ali também cuidando de tudo. Agora, uma curiosidade. Vocês têm alguma rotina? No trabalho vocês mal se falam, vocês estão até em fábricas separadas. Sim. Mas vocês têm alguma rotina antes ou depois, ou não? Se falam só no fim de semana? Como é que é? A gente tem uma rotina, assim, sabe? Porque, que nem o Leonardo é casado, né? Ele mora na casa dele, eu moro na minha. Ele vai de vez em quando em casa lá tomar um café comigo. Final de semana vai bater um papo, conversar, a gente toma uma cerveja junto. É um diálogo de pai e filho mesmo, sabe? O Leonardo é meu amigo. Além de meu filho, é meu amigo. Então, eu chamo ele para ir em casa, ele vai lá, bate um papo comigo. Assim, uma rotina, assim, em matéria de serviço, assim, não. De trabalho, chegar junto. Eu sempre ensinei ele a ter muita responsabilidade. Agora, uma curiosidade, talvez, assim, sabe? Quando ele começou na Gates, ele morava comigo ainda, era solteiro, né? E eu sempre falei para ele, Leonardo, cara, eu não vou acordar ninguém para trabalhar. Mesmo fazendo horário iguais, sabe? Morando comigo, eu falei assim, Leonardo, você tem que ser responsável, você tem que colocar o seu relógio para despertar, você tem que levantar para acordar. Então, eu acho que tem uma curiosidade muito interessante que marcou bastante. Teve uma vez que ele perdeu a hora, sabe? E eu saí quietinho de casa. Você deixou ele perder a hora? Deixei, sabe? O meu relógio despertou, tudo bonitinho, sabe? Acordei, fiz as minhas coisas que tinha que fazer. E deu hora de eu sair, eu percebi que ele não acordou. Eu saí bem quietinho, mas sabe que quietinho? Bem quietinho, deixei ele dormindo. Cara, na hora que ele percebeu, ele chegou correndo. Assim, ele achou que eu ia acordar. E falei, não, cara, não pode ser assim, é responsabilidade. Então é uma coisa que eu sempre procurei passar pra ele. E ele aprendeu direitinho. Não, mas na época eu fiquei bravo. Eu imagino. Mas você chegou atrasado ou não? Não. Na época eu peguei a moto e fui. Só que eu costumava ir de fretado, né? E aí, na hora que eu cheguei, pô, você não me acordou? Ele pegou e falou, não, a responsabilidade de chegar no horário é sua. E hoje eu entendo. Hoje eu tento transmitir a mesma coisa para minha filha. Acho que a gente tem que preparar pessoas, né? Sim. Porque, assim, a gente não cria filho pra gente. Se fosse só pra gente, era muito fácil. Mas, assim, a gente cria o filho pro mundo. Então, a gente tem que preparar ele para todas as adversidades que ele vai passar. Então, é bacana. Hoje eu entendo isso completamente. E vocês têm outras histórias de famílias assim, né? Imagino que tenha várias ali dentro. Então, a gente até gostaria de agradecer, né? Porque, na verdade, a Gates tem vários parentes, várias pessoas que têm um grau de parentesco, né? E a gente ser escolhido para representar essas pessoas, nossa, para nós foi muito gratificante. Então, assim, é bacana. Lá nós temos pessoas que têm irmão que trabalha junto, esposa que trabalha junto com o marido, talvez não no mesmo local, mas na mesma empresa, né? Filhos, acho que, nossa, tem muito parente que trabalha. Então, a Gates, na verdade, acho que ela vem mostrando essa grande família, eu acho que é bacana, né? E, assim, o que a gente sempre procura falar para todo mundo, não é porque você tem um parente ali dentro que você deve se apoiar nessas pessoas. Não, cada um tem que fazer a sua história. É o que eu sempre procuro passar para todo mundo, cada um faz a sua história aqui dentro, né? Eu fiz a minha, o Leonardo acho que está trilhando o caminho dele, eu tenho certeza que ele tem um futuro grande ali dentro também. Né? E por que não a gente pode pensar assim, pô, quem sabe uma quarta geração nossa lá dentro, Exato. Sabe? É legal, ele tem 2 filhas, então por que não? A gente pode pensar nisso. Tá preparando já suas filhas? Tô preparando. Quantos anos elas têm? Uma tem 7, a outra tem 2 meses. Ah, bem pequenininhas. Mas tudo bem, já... É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Até porque a Gates ali, em Jacareí, né, é uma empresa muito importante, né? E é bacana da Gates dela permitir ainda famílias trabalharem junto, porque muitas empresas não permitem. Sim. Então, isso daí impacta muito até o mercado de trabalho. Então, quando a Gates abre essas portas, pode trabalhar a família, o que a Gates não deixa, e ela tá certa, é não trabalhar no mesmo horário. Sim. Ou que nem quando eu trabalhava em FP, eu trabalhava no mesmo horário que meu pai, só que eu não trabalhava junto com ele. Ele trabalhava... não trabalhar diretamente, isso, né? Ninguém trabalhava para não responder, exato. Então ele trabalhava em HFM, eu trabalhava em conjunto montado. Então era bem diferente. Então quando às vezes as pessoas falam assim, eu tive que ser desligado de tal empresa porque meu pai trabalha lá e não pode trabalhar a família. Então é chato, sabe? É um negócio que, a pessoa não tem culpa, a pessoa está no mercado de trabalho. Então quando a Gates ela abre esse leque, ela deixa, permite trabalhar, eu acho muito bacana.
Vamos ver se vai ter mais uma geração aí Tomara da família dentro da Gates. É uma história bacana, eu acho que é um respeito muito grande, né? Eu acho que da mesma forma que a gente vem respeitando a empresa, acho que a gente vem contribuindo também, né, com o nosso trabalho, acho que é bacana. E a gente vê que tá dando certo, né? A empresa está crescendo, a fábrica tá cada vez evoluindo mais, então... E é importante, né? Porque a Gates cresceu junto com o Jacareí. Eu não trabalho há tanto tempo, assim, tô há 3 anos na Gates, mas eu já vejo o quanto a cidade vem crescendo, né? Eu imagino se você olhar o histórico desde que a Gates começou ali. Então, acho que a ideia, e um dia o pessoal do RH pode vir aqui até falar, é justamente voltar com portas abertas, se abrir mais para a comunidade, fazer parte para a gente crescer junto com a cidade, né? Isso é importante também para a Gates. Você está ali de uma forma responsável, ajudando o crescimento não só da empresa, mas do local também, né? E tem dado certo. Muito obrigada por vocês terem vindo e disponibilizado esse tempo. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem. Eu acho que assim, a Gates é uma empresa muito grande, né? E todos os colaboradores que entram lá com a gente procura mostrar esse carinho, sabe? Esse respeito que a gente tem pela corporação. Acho que isso é importante, né? Eu, particularmente, que faço essa primeira recepção como produção, eu sempre procuro mostrar esse lado da fábrica, que a Gates é uma empresa boa de se trabalhar, né? E assim, sempre deixa uma porta aberta, sabe? A gente, às vezes, por um motivo ou outro, de repente, às vezes não dá certo, mas a gente sempre procura fazer o nosso melhor. E eu acho que isso, em qualquer lugar, a gente tem que fazer, deixar o nosso melhor. E se a gente fizer o nosso melhor, com certeza a gente vai tendo um longo caminho aí dentro. Com certeza. Perfeito. Eu acho que o que ele falou é uma base, né? Entregar o melhor. Porque às vezes as pessoas julgam muito o resultado. E assim, às vezes não é o resultado, só o resultado que importa. É o que eu tento transmitir para as pessoas, é exatamente isso. Você entrar no seu horário e entregar o seu melhor. Independente do que vai sair lá. Entregar o seu melhor, você sair com a sua consciência tranquila. Então a gente tenta transmitir essa mensagem para as pessoas, para eles ficarem confortáveis de se trabalhar. Pô, eu dei o meu melhor, mas hoje eu não consegui bater minha meta. Mas eu dei o meu melhor. Então, por N motivos, eu não consegui bater minha meta. Mas eu entreguei o meu melhor. No outro dia, a pessoa vai lá, consegue. Então, a gente sempre tenta dar esse respaldo para o pessoal da produção, porque a gente não sabe também o que eles passam na casa deles, Então, a gente tem que ser muito gestor, tem que entender o lado humano das pessoas. Então, a gente vem fazendo isso com frequência e o trabalho está fluindo de uma maneira muito bacana. Com certeza. Os resultados falam por si só. Falam por si só. E a empresa ficando muito bonita, né? Com essa reestruturação, tanto de PT como de FP. Mais modernidade, mais qualidade. Acho que vem ficando legal. E as pessoas que vão visitar a fábrica vão ter a oportunidade de ver isso. Tem pessoas que veio, que nem a Correia HI. Quando eles olharam o recartilho, principalmente cliente, mecânico, eles olham e falam assim, como que é? Aí quando ele vê que passam por mão de muitas pessoas, ele fala assim, cara, é tudo isso, é manual, passa ali, passa aqui. Tem muita inspeção manual ali para garantir a qualidade, né? Exato. As pessoas não têm tanto essa ideia, por isso que a gente bate muito nessa qualidade do produto, na qualidade do processo, qualidade do componente, tudo ali tem uma visão muito crítica por trás para ter certeza que eles estão recebendo o melhor produto, né? Exatamente. Vocês fiquem tranquilos que cada vez vai ter mais cliente ali na nossa fábrica para ver o trabalho de vocês e ver tudo que está por trás. Quem sabe depois vocês voltam aqui, porque a gente tem mudança para acontecer ainda nessas fábricas, né? E vocês voltam aqui para falar do que aconteceu, do que mudou. Vai ser um prazer. Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal, por assistir mais um episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, para ficar por dentro de todas as informações também da nossa fábrica. E ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Obrigada.